Salve, salve, salve todos que nos acompanham sempre aqui nesta frequência da internet. Estamos exatamente no YouTube e aqui no Facebook levando informações da maior cultura de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Assim sendo, mais uma vez aqui estamos dando continuidade. Nossa, o mundo está em balanço, né? Por isso acorda, meu povo, que a fase de recuperação e salvação da humanidade está na Terra, vigorando desde 4 de outubro de 1935, que foi confirmada esta fase por ter se iniciado no dia 30 de dezembro de 1903, com a chegada aqui na Terra de um grande ser iluminado, habitante de um mundo superior, do mundo racional, que é o racional superior, aqui no Brasil, nessa terra adorada, desse gigante da natureza, que veio nos enriquecer com a luz alcandorada da eternidade, que é a luz racional do nosso mundo de origem, trazida por esse habitante do mundo superior, que é o racional superior. O senhor Manuel Jacinto Coelho, este habitante que aqui na Terra exatamente veio com a missão, sendo ele um missionário da pureza, por ser a causa do seu ser aqui na Terra, um corpo de energia superior, habitante do mundo racional, que deslocou-se deste mundo, vindo até nós, vestindo esse corpo de matéria de animal sem ser animal, passando por bicho para muitos por não conhecê-lo, nem conhecer sua cultura, achando que ele fosse o bicho tal qual todos os seres humanos que viviam aqui, desconhecido da sua razão de ser. Mas não era por ser ele exatamente um habitante que simplesmente só raciocinava, por ter a missão de trazer para a humanidade a cultura do raciocínio para desenvolver o nosso raciocínio. E assim sendo, a natureza, nesse movimento e ritmo harmonioso de mudanças e transformações no processo de evolução, nos conduziu até esta fase do terceiro milênio, que é a fase racional, esta fase de recuperação da humanidade e da natureza, para que possamos assim se integrar nesta fase, este habitante que aqui chegou no dia 30 de dezembro de 1903, a 1h30, aonde uma grande luz resplandeceu numa forma de uma grande estrela que clareou toda a área ali da rua Barão de Iguatemi, próxima à Praça da República, a 1h30, anunciando um novo dia, uma nova aurora racional, de uma nova fase, aonde alcançamos esta fase por mudanças sucessivas, transformativas, evolutivas da natureza, e chegamos a alcançarmos nosso ponto de honra evolutiva, que é o ponto de conhecermos o raciocínio, desenvolvê-lo, desmaterializar. Para isso temos que estudar a cultura trazida por esse habitante do mundo superior, que é o mundo racional, o mundo que nos identifica como ser racional por sermos de origem desse mundo superior, e que agora está em nossas mãos a cultura desse supermundo cósmico, esse mundo divino, esse mundo além cosmo. Por que além cosmo? Porque está muito além mesmo do astral superior, acima do Sol, no ponto de uma nona dimensão, e por essa razão é que aqui estamos, por termos descido desse mundo superior, que é um campo de energia, e agora com esta mudança e evolução da natureza, entramos nessa fase da razão, da definição do nosso ser. Assim sendo, a natureza vem com sucessivas transformações,
modificações. E essa modificação que ocorreu no dia 4 de outubro de 1935, confirmando a justificação da chegada desse habitante na Terra, no cumprimento da missão de nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, este mestre da luz maior do universo, que editou a maior cultura de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, uma cultura transcendental, uma cultura do supercosmo. Por que do supercosmo? Porque está muito acima, muito além do cosmo, e por isso é de uma supercosmologia, que é a fonte de onde surgiu esse conhecimento aqui na Terra, que é o mundo racional, a raiz mestra e fecundadora da formação, da criação, da geração deste antimundo. Por que antimundo? Porque antes de habitarmos este mundo, éramos habitantes deste supermundo cósmico, mundo racional, que, como eu disse, torna a repetir, é a raiz mestra, fecundadora, criadora da formação e geração deste universo e deste mundo em que vivemos. E assim, a natureza não para, e não parando, ela está no movimento constante, inexoravelmente, no processo de lapidação da humanidade e nos evoluindo, nos preparando para este momento, se conhecer através do desenvolvimento do raciocínio, feito pelo estudo desta divina cultura trazida por esse habitante do mundo superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que vem exatamente nos esclarecendo toda a formação do nosso ser, a nossa origem, a origem da humanidade, a origem do universo, de uma forma clara, simples, no seu ditado, que encontra-se nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, que compõe esta cultura transcendental. Transcendental porque ela transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, sem atacar, sem ofender, nem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim definindo todos os estudos que foram elaborados, criados, desenvolvidos pela imaginação e o pensamento, e que perderam-se nos pensadores e imaginadores, nos mistérios, enigmas e fenômenos. E assim, criando os sofismas. Esse sofisma por desconhecimento de si mesmo. E a natureza não para, e não parando, vem nesse movimento de modificações e transformações, e essa derradeira modificação vem abalando toda a estrutura da sociedade no mundo inteiro, e em virtude da fase do animal racional ter terminado, acabado em 1935, e mais uma vez fomos advertidos por esse habitante do mundo superior, superior racional, que aqui na Terra personificou-se na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, que teve e continua no meio de nós nessa missão de nos resgatar, e que no dia 4 de outubro ele advertiu e alertou toda a humanidade com o início da elaboração da cultura racional, quando ele, dirigindo-se à humanidade, fez a seguinte pergunta: quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois corpos imprudentes, no abismo do dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito. E assim sendo, esta mensagem muito grande, profunda e elevada, de definição definitiva da permanência do animal racional aqui na Terra, porque nesse exato momento
ali terminava a fase do desenvolvimento do pensamento e da imaginação, porque o animal racional é nada mais nada menos uma continuidade da vida dos seres racionais que se extinguiram em cima do início da água e da terra, oriundo da goma e da resina, que constituiu a formação desse mundo elétrico e magnético com suas substâncias fluídicas, energética, atômica, e assim formando uma categoria de vida transitória passageira, artificialmente por um processo deformativo de um rebaixamento vibratório da energia original ao se extinguir em cima do início da água e da terra esses habitantes que foram os pivôs causadores deste antimundo, porque antes desse mundo éramos habitantes de um mundo superior e que adentramos por uma parte não preparada para o nosso progresso e resultou exatamente chegarmos nessa categoria de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional, animal irracional, vivendo todos mergulhados dentro deste imenso oceano energético, fluídico, que é este mundo eletromagnético, que é composto, formado, gerado por essas duas energias derivadas da transformação e deformação da planície racional, que são a energia elétrica e magnética causadora, criadora, mantedora e transformadora de tudo que existe nesse mundo material. Assim sendo, essas duas energias aqui que transformaram-se dessa outra energia original, que era a planície racional, e que nessa deformação deu formação a outras tantas energias, derivando-se da unidade, originando a dualidade, que da dualidade formou a multiplicidade de substâncias fluídicas para compor exatamente um outro corpo, para revestir a essência da vida que extinguiu-se em cima do início da água e da terra. Assim sendo, essa energia elétrica e magnética transformou-se no semi, transformando-se na máquina vibratória elétrica e magnética do animal de origem racional, que é o ser humano, que é composto por essa parte materializada da composição litigiada, diria assim, da energia magnética que formou a composição deste corpo físico que temos, que é este ser orgânico, organizado e sustentado por outra parte, diria assim, somente vibratória, que encontra-se exatamente em nosso estado mental, que é a imaginação, o pensamento, já elaborado e preparado para a nossa evolução no processo da lapidação, da evolução dos seres. E assim sendo, somos matéria condensada, materializada, e também temos um senso vibratório mental, que é constituído e formado por esse sistema energético. E durante tudo isso, devido à deformação, da degeneração que ocorreu no rebaixamento vibratório dessas duas forças, dessas duas energias, que transformou-se nessa máquina vibratória constituída de um pingo d'água, que é o sêmen, oriundo da água, que foi formado da goma, transformada da planície racional, que foi o plano inicial dessa deformação, que resultou também na criação de uma resina, essa resina que, com o passar do tempo, pelo processo das formações que ela foi se transformando, constituiu, através do calor do foco de luz, formado pelas virtudes desses habitantes, ao perder o seu corpo original e que se extinguiram em cima dessa goma e dessa resina, princípio dessa matéria condensada, deu formação ao homem e à mulher, que é a água e a terra. E assim sendo, eis a causa que justifica
que a semente do animal de origem racional, que foi plantada na Terra outrora, quando esses seres se extinguiram, sobre o início dela, ainda constituída de uma composição cosmológica gomosa e outra resinal, uma parte gelatinosa que com calor foi se litigiando, se pedrificando através do calor, queimando, virando uma cinza, numa torrefação, e que estruturou nessa parte que edificou a deformação, da condensação, da transformação da energia magnética que é a Terra, para exatamente receber a essência da vida, que é, na realidade, o animal de origem racional, que foi identificado, a sua identidade, pela essência que estava no Sol, que era a energia racional. E assim, em união, em junção das virtudes dessa planície racional, que também sofreu simultaneamente com o progresso desses habitantes do mundo racional, essa deformação significa foi tomando formações diferentes no processo de transformação, que ia se degenerando, enfraquecendo e rebaixando o seu estado vibratório, e que com o passar do tempo, na composição dessa formação desse campo eletromagnético, gerou exatamente o que nós chamamos hoje de natureza. E o que é a natureza? A natureza é, na realidade, um conjunto de 7 partes que compõem a formação deste ser orgânico que somos nós, por um processo de formação fluídica, ou de substâncias, ou semente, como queira, que temos patenteada em cada parte desse conjunto que chamamos de natureza, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. Então, esse conjunto dessas 7 partes, que é composta e formada de energias elétrica e magnética, sob o comando da inteligência, da energia racional, que é a essência da vida, mantedora da vida dos seres que a transformaram e deformaram, dando formações a outras tantas vidas que compõem todo esse conjunto de formação geradora, de formação criadora e mantedora e destruidora, para não dizer transformadora, porque nada se perde, tudo se transforma de um estado de vida para o outro, que são essas duas energias, elétrica e magnética, repleta de fluidos. E falar em fluido e energia é uma questão de semântica, conforme nos esclarece o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é esse habitante que veio do mundo racional, o superior racional, trazendo consigo todo o esclarecimento, toda a luz do saber, para nos presentear e nos enriquecer através da sua cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional, que está contida nos livros Universo em Desencanto, por ele ditado, e assim este fluido eletromagnético sobre o comando fluido racional, que é o corpo de energia racional, que se extinguiu em cima do início da água e da terra, que formou o elétrico magnético, e que foi a transformação de uma composição nas sucessivas transformações, criando outras substâncias fluídicas de uma forma inteligente, porque energia é uma força geradora, criadora de vida, por ser uma força de vida própria, de ter a inteligência própria, por ser oriundo e proveniente de um mundo superior, de um mundo divino, de uma consciência perfeita, e traz consigo todas essas informações. Assim sendo, a natureza ela é constituída elétrica e magneticamente, formando esse campo biomagnético, e o fluido ou energia, o nome não modifica o ser, é uma questão de semântica, porque fluido e energia poderia dizer, a mesma coisa em estado diferente, são dois nomes diferentes,
para designar a mesma coisa, a mesma função, que é a função desta força inteligente criadora da vida, a energia racional, que deformou-se o corpo de energia racional ao perder todo o seu corpo original, as suas virtudes, que acumulou-se exatamente transformando em um outro corpo de vida, que hoje conhecemos e chamamos de Sol, o grande astro rei, criador, aonde está a nossa essência, por isso que ele tem a função de alimentar a essência de identidade do animal de origem racional, por nele está o fluido racional, constituído da perda da força de vida desses habitantes que se extinguiram-se em cima do início da água e da terra, que foi o princípio da formação da matéria, através da transformação da energia da planície racional, que constituiu a formação da energia elétrica e magnética que revestiu esta vida, dando a ele uma nova vida, ressurgindo do chão, que era a resina formada da terra, com a força da água, que é oriundo da goma. Então essas duas energias em união, dentro de uma composição, litigiando-se, materializando, cristalizando e materializando a energia principal, primordial, que é a energia racional destes habitantes do mundo superior, que foram os causadores, pivôs dessa transformação deformativa, dessa pequena parte deste supermundo cósmico, o mundo racional. Então foi um começo sem começo, porque antes de existirmos neste mundo, já existimos no mundo superior de uma forma pura, limpa e perfeita. Então, a causa de sermos animal racional, são os corpos de energia racional que deram causa à nossa identidade. Assim, o racional superior, que é o superior racional, que materializou-se na personalidade, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, aqui no Brasil, vindo com esta missão de nos esclarecer, nos provar e comprovar quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, porque viemos a ficar como estamos, nessa condição de animal de origem superior. Ele, por ser uma energia superior a todas essas energias dessa deformação, por ser ele um raciocínio superior a todos os raciocínios que compõem esta humanidade e toda essa composição dessa mecânica celeste, desses seres que tiveram também uma missão de fazer a elaboração da planta dessa deformação racional, e que também são seres deformados, mas por terem estacionado o seu progresso, se deformaram em uma categoria superior à nossa, e assim cada um se deformou na categoria que fez por onde merecer, como é dito pelo racional superior. Está bem esclarecido, provado na réplica, que é a prova da comprovação, tem a comprovação, que é a tréplica, a prova é a réplica, e a obra fundamental básica para o desenvolvimento e a desmaterialização deste habitante que tomou a forma deste ser orgânico, porque nos esclarece o racional superior que a causa da nossa identidade de sermos animal racional é o corpo de energia racional, que deu causa aos vírus quando se extinguiu no início da água, que ali a força energética, fluídica, alimentou a formação da criação, a energia fecundadora fecundou a resina que constitui a formação da terra, e ali estruturou toda uma planta através do fluido que deu inteligentemente o lítio criou, que foi exatamente a resina, e a resina formou o berílio, e o berílio deu consequência e causa a forma para a formação do animal de origem racional, e assim formando esse campo elétrico e magnético. Assim sendo todos nós o carbonário, que somos a origem
desses primitivos seres. Então, o racional superior, nesta lição, na página 54, ditado por ele, a lição é os fluidos, dando continuidade para a conclusão, onde ele diz aqui que o carbonário, eu terminei ontem aqui, né? Que eu disse que ia continuar, né? Não vamos pular não, né? Para não... então, ficando aqui. Por isso, todos possuem os seus fluidos maus e bons. Tem pessoas que irradiam somente fluidos de simpatia e outros fluidos de antipatia. Então, existe o fluido bom e o fluido mau. O fluido é um ser que atua, constrói e destrói. Tanto faz bem o fluido bom, como faz mal o fluido mau. O que é um habitante do mundo invisível? Esse habitante que está se referindo são exatamente dessa mecânica celestial que constitui não só o astral superior e o astral inferior, a qual chamamos de espírito, que se deformaram numa categoria acima de nós, por ele não ter chegado à extinção sobre a goma e a resina, o princípio da matéria, que houve a formação da condensação e da carbonização dessa energia eletromagnética que foi carbonizada pela eletricidade irradiada do calor desse habitante engenheiro arquiteto, o Sol, e que na formação de uma substância fluídica que sofreu a transformação do magnetismo sobre a resina com o calor, que houve a torrefação dentro de um processo de transformação degenerada, formou ali uma forma para estruturar a composição de um novo corpo para revestir a essência da vida daqueles seres que perderam o seu corpo original de massa cósmica em cima da goma e da resina, que deram causa e consequência à formação do animal racional, aonde diria assim, assexuado, tornaram os seres sexuados devido à polaridade da carbonização que foi formado os vírus na transformação da planície, que foi as duas polaridades, elétrica e magnética, e aqueles que se extinguiram em cima do polo gomoso, que formou a estrutura corpórea, litigiando-se e estruturando-se na composição masculina e, com o decorrer do tempo, do macho da classe B e da classe A, e a resina com calor que sofreu a torrefação, ali os vírus na composição da estruturação orgânica, do ser orgânico, formou a estrutura do corpo para revestir a essência da vida verdadeira e divina racional, da energia racional, formando um corpo feminino, e assim para dar continuidade à formação, na reprodução, e assim nos tornando máquinas reprodutoras de vida, máquinas biológicas. E segue o racional superior, né? Deixa eu ver aqui. O que é um habitante do mundo invisível? É um corpo fluidicamente elétrico e magnético. Isso foi um estágio já. Então, uns tantos paralisaram e outros tantos, com o passar do tempo, pelo processo das 21 eternidades, que está bem esclarecido isso, pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, nos seus livros, por ele ditado, ele, representante único, sem segundo nem terceiro, dessas mensagens, porque ele já foi preparado, a ele foi dado o voto da supremacia universal, do supremo raciocínio do universo, que é o Racional Superior, que se manifestou na máquina do seu raciocínio, personificando a energia racional nesse corpo orgânico, material, preparado pela natureza divina para receber toda essa luz do mundo superior e transcodificar em forma de informações para nos dar o conhecimento, e esse conhecimento podermos aplicarmos e assim sabermos como conquistar e encontrar em nós mesmos a imunização racional, toda esse conhecimento que está guardado no interior de cada ser.
Por isso que a cultura racional não é contra nada, não é contra ninguém, é a favor de todos e de tudo, por não ser seita, não ser religião, não ser filosofia nem doutrina, nem tampouco uma ciência extraída da mente humana, mas sim é a ciência divina verdadeira trazida por um verdadeiro Deus, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, nos provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos, e o porquê que aqui estamos, através desse aparelho único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho, o primeiro ser iluminado aqui na Terra, o primeiro ser imunizado aqui na Terra, o primeiro ser com evidência racional aqui na Terra e o primeiro ser ligado dia e noite, noite e dia ao mundo racional aqui na Terra, por ele já ter nascido com o seu raciocínio plenamente desenvolvido, ligado às 21 linhas gerais da natureza, e por essa razão a ele a natureza deu a divina consciência de detalhar de forma clara e simples as 21 eternidades, que foi os 21 degraus de descida que constituiu a formação dessas 21 linhas gerais da natureza, que passaremos a conhecer, a compreender, a entender quando estivermos plenamente com o raciocínio desenvolvido, ligado a essas 21 linhas, e entendendo e sentindo. Por isso que ele nos esclarece que o corpo fluídico, racional, deformado, que se extinguiu em cima do início da água e da terra, dando formação a esse corpo, e que a essência divina da vida desse habitante, que se litigiou-se, materializando-se na máquina do raciocínio, que é a célula pineal, a glândula da razão, uma glândula de natureza superior, é o elo de ligação com este mundo superior, com a fonte da vida, que é o mundo racional, a raiz mestra da nossa fecundação, da nossa formação, da nossa identificação como ser superior, racional, embora mente deformado como animal. E através do estudo, da persistência, no estudo de cultura racional e a obediência aos ensinamentos transmitidos pelo racional superior, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, que nos esclarece detalhadamente, com simplicidade, mostrando a grandeza divina, como alcançarmos a nossa libertação, e assim sendo, a cultura racional é a cultura da libertação, da recuperação do ser racional, que tinha perdido o seu estado natural, do seu corpo original de massa cósmica, e que foi revestido, ressurgindo no chão, um corpo artificialmente criado por essa natureza deformada e transformada, constituída da energia elétrica e magnética, que deu formação a estes fluidos, a estas substâncias, a essa semente, que se organizam energeticamente, fluidicamente, no pingo d'água calcêmico, para formar o nosso corpo. E assim continua o racional superior no seu ditado, senhor Manuel Jacinto Coelho, entre aspas. E não, os habitantes do mundo invisível, por ser fluidicamente elétrico e magnético, não é visível a vocês, mas o é para nós. É como o vento, sentem, mas não veem. Como a eletricidade, sentem, mas não os veem. Então, pensamento, ninguém vê o pensamento do ser humano, que vai na máquina da imaginação e do pensamento, né? O sentimento de ninguém, quem vê cara não vê coração, porque o coração é exatamente a alma do corpo, que anima exatamente esse corpo material no seu pulsar, como um dínamo, bombando a essa energia encarnada nesse ser orgânico. E por essa razão, esse fluido transformado em líquido, derivado da água, oriundo do pingo d'água, que é o sêmen, a composição energética dessas duas energias liquidificada num pingo d'água, que é a semente que foi plantada no útero feminino, que outrora foi na terra, a resina, o útero da mãe natureza, através exatamente da força magnética e elétrica, essas duas energias. Assim, é o corpo dos habitantes do mundo invisível, que é elétrico-magnético, que vê em vocês
e vocês não os veem. Por quê? Porque a energia é uma força geradora de vida. Se gera vida, é um corpo de vida próprio. Porque se ela tem força de criar vida, manter vida, gerar vida e transformar a vida, então ela tem a vida própria dele. Então, a pessoa pensa, faz o que pensa, mas não pensa o quê? Que existe um comando através dessas duas máquinas do nosso relógio que regula esse ser orgânico que chegou nessa condensação, nessa materialização, por extinguir-se do seu estado verdadeiro, natural, de energia e ter sido carbonizado, e nessa carbonização se materializando e se cristalizando nessa constituição de massa amorfa, que é a matéria, o mal da terra que surgiu da terra. E assim continuemos com o ditado do senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível que vê vocês e vocês não veem, porque vocês são micróbios feitos pelos fluidos. Micróbio se torna bichos, e daí o corpo humano, que é uma bicheira material, por ser dessa matéria orgânica, é que não tem força necessária para poder enxergar os corpos superiores ao de vocês. É uma composição completamente diferente. É a mesma coisa que a eletricidade e o vento sentem, mas que são fluidos dele, mas não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior. Aqui. O telefone aqui está tocando, né? Então, o carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Olha a profundeza e a elevação da informação neste parágrafo ditado pelo mestre dos mestres, o racional superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, com muita simplicidade e com muita riqueza e clareza de aqui ele esclarecer toda essa deformação, toda essa mecânica material. Eu vou só reiniciar esse parágrafo, que eu acho ele muito profundo e elevado ao mesmo tempo. O carbonário, após a nossa extinção sobre o início da água e da terra, princípio da matéria, que foi exatamente, sofreu uma torrefação do calor emitido pelo Sol, que deformou a planície racional, transformando a energia elétrica magnética, que constituiu formação de outras substâncias, como o lítio que é um fluido inteligente, que teve força na sua inteligência de cristalizar, de materializar a energia magnética em forma de massa, e essa massa constituir a terra que torrou e virou cinza, e parte dela pedras, que é constituído exatamente pela inteligência desse fluido, dessa substância derivada do magnetismo, que originou-se da goma, que foi formado exatamente da planície racional, que é a inteligência da mãe natureza. É fascinante. Veja bem, o carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são a consequência dos fluidos. Nós somos consequência dessas substâncias que estão exatamente nessas 7 partes desse conjunto da natureza, que compõe essa energia geradora e criadora, diria assim, mantedora e também destruidora, que é a eletromagnética, que constituiu toda esses fluidos, porque fluido e energia é a mesma coisa por ser atuação. A energia, ela é permanente, mas ela foi tendo um rebaixamento vibratório, foi tomando outras formações e passando a ser transitória, passageira, tomando
se transformando em outra sucessivamente. E aí, eis a composição dos átomos, quimicamente, biologicamente, dentro da biologia, da tabela periódica, 21 átomos diferentes, exatamente. Você vê o hidrogênio. O hidrogênio foi a primeira composição da formação magnética, na primeira eternidade para a segunda, que constituiu o hidrogênio, o hidro, que deu formação à criação da goma, essa inteligência dessa energia racional que formou o hidrogênio. Hidro, água, goma, gênio, que é a inteligência magnética para a composição dessa formação e criação, que dali já gerou por isso que o hidrogênio é um próton. Um próton é outra substância. O próton quer dizer a primeira substância transformada da energia racional, formando a composição magnética na goma, que formou a segunda propriedade, o elétron, que foi um próton mais um nêutron, para formar o elétron, que foi a resina que saiu da goma. Olha a grandeza do seu Manuel, a maestria de transcodificar isso com simplicidade, dentro de uma clareza racional, nesse ditado, principalmente nos fluidos. Cada vez eu admiro mais esse grande homem verdadeiro, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, mostra com a sua simplicidade, com a sua grandeza universal. Ele ditou mais de 1.014 livros, sem falar das mensagens, das letras musicais, e que arquitetou todo um reinado aqui na Terra, simbolizando no mundo da matéria, da composição, da materialização, o mundo racional, por ele ter feito a ligação dos mundos num só, porque o mundo racional, que é o mundo universal, aqui está, como nos ensina a Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto, que é a constelação da racionalização da humanidade. Por isso que o retiro racional tem uma missão muito importante nesta fase do terceiro milênio, que alguns pensadores e imaginadores desconhecem. Porque foi ali, naquela localidade, onde está edificada a residência dos três poderes, o ponto inicial, lá na primeira eternidade, que uns tantos habitantes, por conta própria, se deliberaram a entrar por essa parte, e naquele ponto ali adentramos por aquele campo de energia de força. Então, aonde está o marco simbólico e histórico da residência dos habitantes do mundo racional aqui na Terra, que é a residência dos três poderes, que representa as três forças unidas numa só força de razão, que é racional. Ali foi o ponto inicial de entrada dos habitantes na parte que não estava preparada para o seu progresso. Por isso que aquela área do retiro racional é uma área consagrada, porque ela tem uma consagração exatamente do mundo superior, que é o ponto de união do mundo material com o mundo racional. E por isso que ali o seu Manuel se retirou para concluir a sua missão de recuperação da natureza, da humanidade e a salvação de todos. Então, cada parte, eu digo isso porque eu escutei da boca do seu Manuel. Então, quando ele mostrou que a residência dos três poderes, ali, eu me recordo quando o pai disse que ia construir uma casa para os nossos irmãos do mundo racional. Todo mundo imaginava uma casa, a imaginação como é que é, viajamos, né? Então, é aquela simplicidade. Então, composta exatamente de colunas, né? Você vê 7 colunas aqui, tem dali as 21, né? Vai estar, é tipo uma lança, uma flecha, a coluna que sustenta o teto, essa casa simples, que são 3 portas, frente e trás, né? 6. Aí cada porta representa a entrada de um mundo, são 3 vãos, a parte interna. Então ela é composta, as colunas, de uma flecha. Você vê a parte que segura o teto, é como se fosse aquela parte da flecha que se apoia no arco,
Aí depois que concluiu a residência o seu Manuel disse: agora a fase racional está plantada na Terra, a união está feita. Concluída a união do mundo racional com o mundo material. Assim sendo, o mundo racional está aqui, por isso ele continua no comando, no seu trono, vestido na sua roupa de superior racional. Ali, então tem pessoas, como tem um vídeo que o racional diz assim: vocês estão aqui, você não sabe onde vocês estão. Eles estão aí. Porque ali é um ponto de conexão, de união dos dois mundos num só, que é o mundo racional com o mundo animal, um mundo material, um mundo de condensação. Então, esse vai ficar para um outro vídeo, esses detalhes. Queria só mesmo fazer esse preâmbulo. Então, por isso que ali, todo o respeito é pouco ao retiro racional. E além dos 1014 livros ditados por ele, uma cultura, a maior cultura de toda a história da humanidade, ele arquitetou, ele foi o arquiteto, estruturou, orientou, no estilo de mutirão, a criação do retiro racional, que é o lugar que ele se retirou. Ele iniciou no MEA, no dia 4 de outubro, na Tenda Espírita Francisco de Assis, a tenda que é a casa dos habitantes do curso primário. Por isso foi ditado os primeiros 4 livros, obras-prima, Francisco de Assis, Universo e Desencanto. Então 4 representando a base da estruturação para estruturar a união aqui na Terra, onde foi constituído e formado a parte racional que se deformou em água e terra, fogo e ar. Água, terra, fogo e ar. Então os 4 é o número 4, a base dessa estruturação, dessa formação e dessa criação que é constituído pelo 4. Por isso são 4 livros, são 4 energias do universo: a energia racional, a energia mediadora consciente racional, que é a energia fecundadora da formação e criação deste mundo e do universo, e do animal de origem racional. Por isso que houve 7 engenheiros arquitetos da personalidade, da formação do ser orgânico, que foi Marte, Comodoro Sideral, Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter, Netuno e Plutão. Esses 7 personagens, esses 7 habitantes, esses 7 corpos de seres, esses 7 habitantes foram os 7 engenheiros primordiais para auxiliar o engenheiro arquiteto, rei da deformação, o Sol, ao elaborar a planta. Por isso que no primeiro da réplica está ali a organicidade ou organograma, como queiram entender, da planície racional, da transformação, deformação da planície racional, onde o racional superior, o senhor Manuel, ele coloca primeiro astral superior, segundo os planetas, terceiro o Sol, quarta a Lua, quinto as estrelas, sexto os habitantes do astral inferior e sétimo a bicharada, aqui nessa categoria de bicho racional, dividido em 2 classes: animal racional e animal irracional. E assim cada um se deformou na categoria que fez por onde merecer, de acordo com a sua obediência às determinações da supremacia universal, que é a corte celestial. Assim como está esse organograma do mundo racional, nos 21 livros, logo nas primeiras páginas, que ele mostra parte racional, racional superior. Então a parte racional, então o racional superior, a casa dele aqui na Terra é o retiro racional, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, onde ele se retirou para concluir a sua missão, este missionário da pureza e da perfeição. Acima do racional superior, do senhor Manuel Jacinto Coelho, está o superior racional, que é o habitante do mundo racional, que veio a este mundo e que deu causa e consequência à identidade de Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, materializando-se na máquina do raciocínio desse grande ser universal, este homem iluminado,
que escolheu o Brasil para vestir a roupa da cor de bronze, sendo ele o mestre da justiça celestial, que veio exatamente fazer a conciliação. Por isso que na parte racional existe o contencioso universal. Que é o contencioso universal? Dentro da justiça, para uma compreensão, o contencioso é uma conciliação feita pela justiça entre ambas partes, o réu e aquele que sofreu a pena, né? Então, o seu Manuel, o mestre da justiça celestial, ele veio fazer essa conciliação do animal racional com as leis do tribunal racional, nos dando o mapa, a planta e a bússola para a nossa absolvição e assim a nossa recuperação, para conquistarmos a nossa verdadeira salvação pela nossa ação. Por isso ele nos deu a cultura para nos ilustrar, para nos enriquecer, para nos informar, dando conhecimento para sabermos como nos libertarmos dessa condenação que por livre-arbítrios nos condenamos pela nossa ação de não termos atendido ao chamado de atenção dele, o superior racional, lá no mundo racional. E aí está constituído este organograma que muita gente passa por cima sem buscar querer compreender a razão dela. Aqui está parte racional, está o racional superior. Quem é o racional superior? Este conciliador, o consolador da humanidade, que veio nos fazer a conciliação, nos dando a libertação, nos dando o caminho de encontrarmos a munição para podermos assim nos salvar, que é a imunização racional. E por isso que, ao nos notificar sobre a missão dele, ele nos advertiu. Por isso que no livro ele notifica que o ser humano, por ser um centro astrológico, que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades. Esse porta-voz é o racional superior, e chegarmos até o estágio dele de nos tornarmos racionais e alcançarmos o estado superior, e assim reconhecermos o superior racional, que é o grande conciliador. Por isso que existe o contencioso universal, que está acima da justiça suprema a tudo e a todos, por ele ter dado a libertação através da recuperação na prática da imunização racional. E assim, por isso que racional superior, acima do racional superior está o superior racional, que é o Senhor Manuel, no estado natural dele, de energia racional pura, limpa e perfeita, como raciocínio superior, todo o raciocínio, a todos esses habitantes que deram consequência a essa deformação. E ele está acima, exatamente acima dele está o que? O tribunal racional. O que é o tribunal racional? É a força da energia racional aplicando a lei a cada um que transgride as leis por ele criada. Por isso que ele respeita todas as leis. Ele respeitou. Ele iniciou o que? A cultura racional, a confirmação da fase do terceiro milênio, que é a fase racional da ressurreição da humanidade, exatamente de baixo para cima, como no Tenda Espírita Francisco de Assis, no Meia. Ele editou os 4 livros. Então, ele iniciou lá porque a tenda, quer dizer, essa era a casa provisória que a natureza eletromagnética deformada da planície racional constituiu e criou nessa arca esférica, dessa arca de Noé. O Noé era vivermos desconhecidos de si mesmo, e que criamos esta arca, aonde navega dentro dela, nesse grande oceano de energias deste universo eletromagnética, mediadora racional e energia racional. Nós navegamos nesse grande oceano de universo de fluidos, de composições diferentes, tá entendendo? Em busca de encontrarmos uma definição e assim acharmos o caminho do porto seguro, que é a origem do mundo racional, e deixarmos de sermos animal.
porque, como ele fala na notificação, nós somos um centro astrológico, somos constituídos, formados, porque criamos toda essa estrutura astrológica, e é esses seres que lá ficaram, que saíram conosco, mas paralisaram, e por isso que o astral superior está no primeiro lugar, no primeiro plano, os planetas que são habitantes do astral superior, mas que chegaram a se condensar por acumular virtudes da planície, da goma e da resina, princípio da matéria que deu a composição material a esses seres, a esses habitantes, comodoros siderais, que comanda toda a estrutura da deformação na personalidade de cada habitante que chegou à extinção sobre o início da goma e da resina. Por isso que Marte dentro, se você acompanhar o alfabeto astrológico, mostra a primeira civilização que iniciou na fase da civilização foi a civilização ariana, porque a ariana está ligada à cabeça, por ser Marte, o dono da matéria, da materialização. Então, foi a fase ali dos guerreiros, assim, ali das Amazonas, dos impérios, tudo era conquistado à base da espada. Então eles guerreavam através de lanças, espadas, os gladiadores. Então existe um processo de movimento da era da civilização ariana até chegar à civilização taurina, que passamos a explorar a agricultura, passamos para toca, malocas, exatamente isso já no desenvolvimento da civilização, após sucessivas transformações, quando ressurgimos do chão como monstrengos, monstros, monstradontes, primitivos selvagens. Então, tudo isso foi processo que levaram mais de 596 bilhões de anos nessa constituição de formação da lapidação e preparação desses habitantes que assumiram essa formação orgânica até chegarmos a esta fase atual dessa evolução, de alcançarmos o ponto de honra máximo, racional, de podermos encontrarmos a definição do nosso ser e passarmos a nos conhecermos, a sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Então, o auge do pensamento, os grandes pensadores como Sócrates, no auge da civilização dos pensadores, ele chegou, de tudo ele conhecia, por ele ter domínio da astrologia, mas o principal, porque a astrologia verdadeira foi exatamente deturpada, modificada, por isso que ali no velho continente, ali na Mesopotâmia, ainda ficou alguns resquícios do alfabeto astrológico, e aqueles sacerdotes, aqueles grandes conselheiros dos reis, que naquela época exatamente aconselhava, e que mantinham exatamente o poder sobre a manutenção do poder do sistema, para dominar aqueles demais, né, que vinham preparado o rei, os reis, então ele ainda tinha só o que? Uma vírgula do alfabeto natural, que foi nos dado pela natureza, pelo astral superior, pelos planejadores como Marte, como Mercúrio. Mercúrio, ele é o comodoro sideral, o grande comandante da mecânica celestial, que programou a nossa intelectualidade, a razão, a busca do ser racional, do raciocínio. Então todos achavam que raciocinava porque Mercúrio vibrava essa frequência, era Hermes Trismegisto. Por isso existe o mito de Hermes, dizer que ele escreveu as leis universal com a ponta de diamante numa tábua de esmeralda. Então tudo isso era a composição transformativa dos fluidos, vamos dizer, o lítio que escreveu tudo. O lítio é uma composição elaborada pela inteligência de Mercúrio, que exatamente quando constituiu o complemento do campo elétrico magnético, a energia elétrico magnética.
Então, por que o caduceu de Mercúrio é formado exatamente igual a um 8? Porque na realidade o 8 representa as duas forças, o logos. Então, muita gente, quer dizer, o que é a matemática? A matemática é um fruto, é derivado da astrologia. Então, o 8 que simboliza o logos. O que é o logos? O logos é o poder da força criativa. Qual foi a força criativa? Foi a planície racional, a energia, a inteligência da planície racional, que teve a inteligência que transformou-se no elétrico e magnético, e que constituiu a formação dos seres orgânicos sobre o planejamento desses 7 personagens, desses 7 engenheiros que criou, mais outros engenheiros arquitetos que somos nós. Então, Marx planejou a matéria, a estrutura corpórea, por isso que Marx martiriza, a matéria é martirizante. É um peso, é uma cruz. A cruz é o cruzamento dessas duas energias. Por isso que o Mercúrio é a intelectualidade, a inteligência dessa essência da energia do habitante do mundo racional, que se extinguiu-se sobre essas duas energias que compôs essa formação orgânica, fluidicamente, e conduziu à materialização desse poder criativo, dessa energia universal, que é a energia racional da planície racional, que foi deformada pelos habitantes do mundo racional, que se deliberaram por conta própria para progredir sobre ela, indo contra as leis do mundo superior, e que foi orientado e chamado a atenção pelo superior racional, esse mesmo ser que veio até nós com uma grande coragem, um infinito amor, para nos esclarecer toda essa mecânica material, essa mecânica celeste, essa mecânica racional, que é o racional superior, que personificou-se na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, no Rio de Janeiro, no dia 30 de dezembro de 1903. Por isso que quando ele aqui chegou, uma grande luz se manifestou, anunciando o Salvador, o Consolador da humanidade, como foi anunciado por Jesus amado. Porque ele disse, teria muitas coisas que eu poderia vos dizer, porém vós não as entenderia. Virá o dia que o Pai virá na sua autoridade máxima do universo. E assim se confirmou. Ele veio como racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é o superior racional, aquele que foi anunciado, foi proclamado como Pai da humanidade, que é MJC, o racional superior, que é a personalidade desse instrumento de inteligência divina, que transmitiu todas as mensagens para nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, porque viemos a ficar como estamos, desconhecidos de si mesmo, e vivendo como imaginadores, pensadores, sofredores imortais, e como deixarmos de assim sermos, e voltarmos a sermos o que éramos, racionais, puros e perfeitos, alcançando a nossa ressurreição, que significa ressurgir para a nossa vida verdadeira e eterna, no nosso mundo natural de origem, o mundo racional. E assim é que, como eu estava falando, o Logos, que é o 8, é a força da energia eletromagnética, essa força desse poder criativo, que era mantida a essência racional nela, para criar exatamente, e por isso que Mercúrio, esse habitante do astral superior, na figura que a astrologia codificou como Mercúrio, ali está exatamente o seu caduceu, que é o seu símbolo, as duas serpentes, por isso tem essa história de dizer que a serpente atentou Adão e Eva. Aí está, lá do fundo, quando raciocinamos, porque o raciocínio é a solução. O pensamento, a divisão não traz solução. Está entendendo? Desde a eternidade o ser humano pensa, mas nunca encontrou a solução. Agora, quando ele chega a raciocinar,
ele encontra a solução de uma forma clara e simples. Então, as serpentes são essas duas energias, magnética e elétrica, que exatamente atentou exatamente a planície racional, formou essas duas energias, essas duas serpentes, a água e a terra, o homem e a mulher. Então, essa tentação foi exatamente a não atenção ao chamado de orientação do superior racional lá no mundo racional, e os habitantes se deliberaram por conta própria a progredir sobre essa parte que não estava preparada para o nosso progresso, que resultou nessa deformação e na criação dessa arca esférica, porque tudo existe, ó, tudo está no 3. O 3, ele tem um significado, uma síntese muito importante na temática da matéria. O 3 simboliza, a numerologia, nada mais nada menos que uma filha mais velha da astrologia, dessa ciência nos dada pelo astral superior, determinado pelo superior racional para que pudéssemos nos guiar. Então você vê as três energias, elétrica e magnética do chão, e a energia do alto, divina, oriunda de Deus, a energia racional, mas tudo é de origem de Deus, que é do mundo racional. Então, você vê na temática das três, o 3 simboliza o que é a síntese espiritual. O que é a síntese espiritual? Essa síntese dessa experiência que expandimos o nosso livre-arbítrio, transgredindo a lei do mundo superior, e formamos esse mundo do espiritismo, das experiências, das especulações. Por isso que existe 3 compreensão no nosso relógio, que é a nossa cabeça. Tem 3 máquinas, tem a imaginação, tem o pensamento e tem o raciocínio. A imaginação é criada pelo magnetismo, pela energia magnética do chão. Então, a interpretação de todo esse artifício pela imaginação é materialista. Aí vem Adão e Eva. Aí o ser humano, a goma e a terra, que agora enrolamento, antropomorficou-se em homem e mulher, água e terra, essa energia elétrica e magnética. Houve essa antropomorficação. Então, quem está ainda muito ligado ao chão, à essência do magnetismo, que é o ismo, ligado ao ego, no hemisfério esquerdo, vai compreender todas as informações recebidas do artifício de forma materialista. Está entendendo? Então, você vê o espiritismo, a pessoa vai... você vê a Bíblia, Adão e Eva, vê o homem e a mulher. Aí, se você for compreender espiritualmente, transcender a matéria, você vai compreender Adão e Eva com água e terra. Mais abrangente, você vê a água, existe 3/4 de água, 1 de terra, implica a terra, a costela da água. Já que costela vem lá do aramaico, que significa célula. Então, quando você deixa de pensar de forma magneticamente, passa a buscar a luz, embora artificial, do pensamento, e aí você vai transcender, aí você vai ver dessa forma. Aí quando você começa a raciocinar, aí você vai compreender a origem que deu causa à água, à terra, e a terra deu formação ao homem e à mulher, derivado da energia eletromagnética, que se diz no logos. Então a pessoa, como um amigo meu, ele é crente, aí você vê o que é a imaginação, o pensamento e o raciocínio. Ele lê a Bíblia é uma caixinha, uma caixinha de ferramenta muito importante, que tem a essência, que a culturação não é contra nada. É como o Racional Superior diz, no primeiro volume, sobre a Bíblia, aí diz assim: bons madrigais e maus apontadores. Os apontadores que vê da forma magnética, imaginando, vai ver antropomorficada a coisa. A pessoa que pensa, lê a Bíblia de outra forma, ele vai transcender a matéria, compreender de forma espiritual. E a pessoa que tem o conhecimento de si mesmo, da cultura racional, lendo o universo, vai compreender de uma forma racional por raciocinar. Aí ele já transcende ao plano elétrico magnético e chega à origem, compreendendo a causa de todos esses feitos. E aí
ele vê que tudo tem uma razão de ser e não é contra nada, é a favor de tudo. É como esse amigo meu, que ele é crente, ele estava desempregado, né? Estava com uns 8 filhos. Aí eu digo, cara, tu é doido, cara, desempregado, todo ano tua mulher engravida, ele disse, ora, estou respeitando os ensinamentos de Jesus. Eu disse, que ensinamento, cara? Crescei e multiplicai-vos. Como? Sim, eu estou multiplicando, estou crescendo e multiplicando aí a humanidade. Ó, ele viu da forma materialista. Aí se você vê da forma espiritualista, crescer e multiplicar, é crescer e multiplicar em conhecimento, em saber se expandir astrologicamente. Mas se você compreender racionalmente, crescer e multiplicar, quer dizer, multiplicar o seu desenvolvimento, a sua razão de ser, multiplicando o desenvolvimento da razão, para encontrar a definição de ser. E assim, o Mercúrio, planejador da intelectualidade, da cognição do ser humano, e por ter terminado a fase do pensamento, o pensamento enfraqueceu, de muito secou, e por isso que tem nego aí que não pensa mais, está comendo até capim, tem uns aí totalmente dominados pelo magnetismo, comendo capim, pessoas famosas aí, indo por matagal. O Racional Superior tem um livro da história que diz, vai chegar um tempo que o pensamento está tão seco que vão comer capim. E está acontecendo já esse fato preconizado pelo Racional Superior, por falta exatamente de se integrar à fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para entender e compreender. Porque como eu estava falando sobre o planejador da intelectualidade do ser, que nos preparou, nos lapidou na expansão do conhecimento através das filosofias. Filo é amigo, amor, sofia, saber. Então, aí vem Júpiter criando a expansão desse amor interno que nós temos, que esses 7 planejadores comodores siderais está constituído, manifestado no nosso ser, porque nós somos um microcosmo que temos nele. Por isso que o Racional Superior disse que, por um ser humano ser um centro astrológico, é que deveria encontrar em si mesmo a imunização racional. O que é imunização racional? É você se munir de todo o conhecimento da sua formação, da sua origem, da formação e da origem da natureza que nos compôs, nos formou, do universo, e se ligar ao seu mundo natural, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos. Está entendendo? Então, e nele o porta-voz da verdade das verdades, que é esse porta-voz, o Senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o Racional Superior, que nos presenteou a cultura racional, que é uma cultura natural, um estudo verdadeiro de si mesmo, para passarmos a nos conhecermos, a sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Pelo desenvolvimento do raciocínio, feito através da leitura dos livros Universo em Desencanto, e nesse ler e reler, nessa persistência, persistir nessa ciência, tendo a obediência, que é obedecer essa ciência. Como obedecer? Respeitando e praticando o que é dito pelo Racional Superior, colocando no nosso dia a dia, se esforçando persistentemente para alcançarmos o estado de sermos racionais e deixarmos de sermos animais. Porque o animal é animado pelo mal. Ora pensa bem, ora pensa mal, por estar sendo conduzido por essas duas serpentes, que é o pensamento e a imaginação. A energia elétrica e magnética. É por isso que você faz o que pensa, mas não pensa o que quer. Porque é um comando fluídico. O fluido é que nos comanda. Você sente, mas não vê. Ele está no ar. O ar, o fogo, tudo é fluido. Então, o tempo está passando, né? Aqui. Então vamos continuar onde estávamos, para concluir essa lição do fluido. Veja como é rica essa lição do fluido. O carbonário, que é a origem de vocês, é diferente
inferior ao fluido que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser, e o antes do ser é a sombra daquilo que eram, e a sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram, e a sombra de onde saíram é de corpos puros, limpos e sem defeito. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria, e as consequências são essas que aí estão, todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então, não sabiam que ia se dar mal? Sabiam, mas quiseram por vontade própria progredir. Por quê? Ó, sabiam, porque eles estavam transgredindo a lei do mundo superior. Boa coisa não ia dar. Mas eles achavam que era superior, puro e perfeito, é que ia se dar bem, né? Não, vamos progredir, né? O superior criou, vocês podem passear, mas não podem permanecer. Então interceptaram o movimento da inteligência daquele campo denominado pelo racional superior de planície racional, que foi o plano inicial dessa deformação por vontade própria, ou seja, transbordamos naturalmente a lei daquele mundo, em não obedecer o superior. E por isso que aqui ele afirma, sabiam, porque foram advertidos, então não ia, boa coisa não ia dar. Agora, eles desconheciam o que era imperfeição. Aí é que, quer dizer, aí é diferente, né? Eles achavam que iam progredir da forma deles. Não, sabiam que iam progredir, vamos criar aqui, né? É aquele ditado que dizia, vamos dizer, primariamente na Bíblia que diz assim, aí o diabo quis sentar no trono de Deus. O Deus chamou, se levantou, aí ele quis sentar lá. Como temos aqui, os demônios, né? Esses piratas aí, querendo se apropriar do conhecimento. Outros querendo mandar no retiro racional, difumando a casa do racional superior, dizendo que não tem nada a ver. Então, aí está aí tudo aí para vermos e aprendermos com os erros. Então, os erros, aprendemos com eles. E o ser racional, ele observa. Por isso que quem tem olhos que veja, quem tem ouvido que escute, né? Na outra parte da planície que aqui existem outros habitantes que não quiseram tomar este rumo e aqui estão com o progresso de pureza. E por que tomaram esse rumo? Pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então, vamos apurar, porque o progresso do mundo racional é de apuração da perfeição, da pureza e da limpeza. Então, uns tantos, se aqui é só pureza e perfeição, vamos entrar. Aí o racional, vocês podem passear, mas não pode permanecer e nem progredir nessa parte. Mas eles conheciam que era imperfeição, conhecia só a apuração da perfeição, achavam que ia se dar bem, mas se deram mal. Porque o mal é o bem fora do seu lugar, é o bem mal posicionado. Por isso que eles se deram mal. Porque ao invés de progredir, regrediram, ao invés de evoluir, sofreu o processo de involução pelo rebaixamento vibratório da frequência, que ao invés de apurar, tornou-se exatamente um processo de descida, didaticamente falando, como o racional usa esse método. Aí eles, por simples vontade de apurar a parte que não estava pronto para o progresso, foram progredindo e até hoje conservam esse progresso de destruição, e a regresso todos vão a passo largo, não chegando à extinção por vir, mas daqui a pouco a salvação eterna por meio da imunização racional. Então, quer dizer, você vê que o racional superior, que é o superior racional, que vestiu a roupa de bronze aqui na Terra para unir as duas bandas, as duas cores, o preto e o branco, o elétrico magnético, para tornar ao seu estado natural de racional,
Ele não nasceu preto nem branco, ele nasceu na cor nativa do Brasil, que é a cor de bronze. É a cor dos nativos, que erroneamente foi chamado de índio por Colombo, um grande pensador que, em busca da Índia, encontrou-se aqui com a ilha de Veracruz, que era o Brasil, exatamente, esse grande continente, já que foi preparado desde o início da descida para receber, ancorar a luz da imunização racional. Por isso que esse nome, Brasil, muitos, materialmente falando pela imaginação, em homenagem exatamente ao pau-brasil, mas na realidade tem uma essência por trás desse habitante que inspirou, que é esse irmão vegetal que inspirou a chamar exatamente o país que morava ao lado da felicidade, como o Brasil, por causa daquela cor vermelha, né? Que o pau-brasil tem a tinta vermelha, você corta ela, o sangue, a cor do sangue mesmo, a encarnação, que aqui seria exatamente o berço da razão, o berço do racional, do amor, para a salvação, através da imunização e a libertação. Por isso que o Brasil tem essas cores, verde, nos 4 cantos da bandeira, do pavilhão dela. Isso é uma inspiração também dos habitantes do astral superior, transmitido por Mercúrio, Comodoro Sideral. Esse instrumento, exatamente, é idealizador, que teve a missão de idealizar o pavilhão desse berço, desse celeiro universal da imunização racional, com o verde, que representa a grandeza da natureza, nos dando o poder da recordação para encontrarmos o doce paraíso, que é o reino prepotencial racional, através da riqueza que receberíamos deste habitante que teve a coragem, o amor de vestir a roupa de animal e vir até a essa pátria, esse berço, Brasil, para nos presentear com o saber racional, para que pudéssemos recordar o nosso reino prepotencial racional, que é a origem, o mundo racional, vindo exatamente firmar nosso pensamento, nossa imaginação, através do raciocínio, que é o Deus vivo dentro de cada um de nós, que nos reconduz a nos religar ao alto, que é o azul, a força celestial, a cor do firmamento, que firmamente, que é o relógio, para encontrarmos a paz, a pureza, através do branco, seguindo a ordem, que é o cosmo, e o progresso racional. Então, para nos integrarmos ao progresso racional, temos que nos integrar à fase racional, estudarmos a cultura racional e aplicarmos os ensinamentos transmitidos por esse habitante a nós, para recordarmos a nossa razão de ser e nos religarmos ao mundo racional e fazermos essa passagem. Por isso que Manuel é Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco. Jacinto, vocês devem sentir, essa força desenvolver-se dentro de si, a energia racional, a imunização racional, e ter ligação com esse porta-voz dessa verdade das verdades, que é o racional superior, a energia racional. Já sinto o racional superior, desenvolver o meu raciocínio e recompor o meu corpo original de massa cósmica, para que eu possa regressar ao mundo racional, fazer exatamente essa passagem, que é o coelho, está com ele, coelho, nessa roda da vida animal, que é o zodíaco, na astrologia, o coelho representa simbolicamente a passagem, por isso que ele é usado na Páscoa, o animal, o ovo de Páscoa. Para o ovo é exatamente o pingo d'água, que é ali exatamente da Páscoa, fazer a passagem desse ovo para o seu corpo original. Como é que já viu o coelho botar um ovo, né? Então tudo tem um sentido oculto, dado pela natureza elétrica e magnética, promovida exatamente pela inteligência de Mercúrio, o Hermes Trismegisto, que é o enigmático.
Por isso que o 8, o caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina, é o caduceu de Mercúrio, que é a cura, que é o poder de cura, e o poder de cura está na energia racional, o poder dos poderes que deu causa e consequência a duas serpentes, que é a elétrica e magnética. Então, esse assunto eu vou continuar amanhã, né, que é tão grande, já estamos com 1h24, para não cansar a mente dos que estão a me acompanhar. Vamos aqui deixando o nosso abraço, Carmen Bright, grato pelas suas palavras, Cláudio, beleza explicação, muito grato, Carmen, pela sua compreensão, Nice, salve, salve Nice, Maria Benedita Pereira, salve minha querida irmã, e salve ela aqui, salve meu querido irmão Racional, um abração Racional. Para você também, minha nobre amiga e irmã Benedita Pereira, né? Salve a você também, grato pela sua atenção. Inácia Andrade, essa grande guerreira aí, salve, salve, minha irmã também, grato pela sua participação aqui conosco, ok? Inácia Andrade é uma associação, uma grande guerreira, persistente aí, pioneira aí da fase racional, aqui sempre conosco, né? Carmen Bright, grato. Cláudio Sampaio, meu irmão racional, uma boa tarde. Para você também, Carminha, sempre cativa conosco, faltou aí a Aurenita e a aqui a Inácia, a Aurenita também sempre está, mas deve estar ocupada, né? Então vamos ficar por aqui. Temos a Idalícia, né? Idalícia e a Ivete, né? Sempre também está conosco. Um abraço também a todos vocês, ao Nelson Ferreira, né? Também um abraço. E vamos ficando por aqui, desejando a todos uma tarde cheia de luz, paz e amor. Até a próxima. Daremos continuidade sobre os fluidos, né? Concluir essa lição dos fluidos, porque ela é tão rica essa lição dos fluidos, que ela puxa todos os assuntos, ela engloba tudo, da formação e a criação, né? E aqui ainda eu estou na terceira página da primeira lição, ditada pelo nosso divino Pai, Mestre, o Racional Superior Manuel Jacinto Correia, sobre os fluidos. Então nessa lição aí, além de ser uma lição de tratamento, eu vou entrar também futuramente, que todas as doenças é consequência fluídica do fluido mal, e tem o fluido bom e o fluido mal, né? Mas vamos entrar lá, porque senão eu vou desenvolver aqui, né? E aí eu não concluo. Então, luz, paz e amor, salve, até a próxima transmissão.